quero compartilhar com você uma palavra. Eu prefiro estar sentado ali para ouvir o pastor Jean, né? Mas se nos deu essa incumbência, né? Vamos lá. Atos capítulo 16. Eu gosto muito desse texto e eu quero pensar algo com os irmãos. Dentro daquilo que o Senhor está fazendo na história da nossa igreja, como igreja do Senhor Jesus, como a igreja de todos os santos, a igreja universal. Eu quero entender, eu amo a Presbiteriana Renovada, amo a nossa denominação, e como sou grato a Deus pela história dessa igreja, e por aquilo que nós temos a oportunidade de estar inserido, e diante disso que nós vamos pensar um pouco, aqui em Atos capítulo de número 16, verso 12, a seguir nós vamos ler. Diz assim o texto: dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que havia se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos fez esse pedido: se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa, e nos constrangeu a isso. E acontecendo que indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam, e de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal nenhum a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creio no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhe de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Curva a sua cabeça,
Senhor, nós te louvamos essa noite, sabemos que o Senhor nos reuniu aqui, ó Deus, num propósito único, e a minha oração é que o Senhor fale conosco, marque as nossas vidas, que o Senhor possa nos surpreender grandiosamente, e que esse dia seja, Deus, ó Senhor, ó Pai, um divisor de águas da nossa história, não pela minha presença nesse lugar, mas porque é grande o mover do Senhor em nossa geração e naquilo que o Senhor está fazendo na sua igreja. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Nós, às vezes, ficamos pensando de que forma eu posso ser útil naquilo que Deus está fazendo no mundo. Às vezes eu fico pensando, isso a partir da igreja ou a partir daquilo que me é proposto por estrutura. Nós somos essa igreja e temos essa igreja uma estrutura e lutamos para organizá-la, lutamos para tornar ela cada vez maior, mas não necessariamente Deus nos usa só enquanto estamos dentro dessas quatro paredes ou diante daquilo que é proposto na naturalidade da igreja, por ministérios ou por trabalhos ou por serviço. Eu entendo que todo crente precisa trabalhar na igreja, é uma disciplina espiritual, compreendo isso perfeitamente e ensino isso na igreja. E falo aos irmãos que aquele irmão que não serve, ele não serve, porque o crente só serve se for para servir. Eu digo isso com grande regularidade, sempre procuro as pessoas que se ausentam do trabalho da igreja, porque acham que não há lugar para elas, ou porque eles não se sentem à altura do trabalho, ou enfim, por qualquer realidade, incentivando, falando, treinando e sempre... Mas não é só dentro disso que Deus tem usado o seu povo. Eu estou certo que aquilo que Deus está fazendo dentro da igreja ou por intermédio da estrutura é grandioso e serve como um grande instrumento para o que Ele está fazendo no mundo. E eu estou muito feliz por ver o avanço dessa igreja. Eu disse que desde 2005 eu venho nessa igreja. Ela era lá mais embaixo, depois subiu, está subindo, né, pastor? Depois agora nós estamos aqui, como é maravilhoso vir a cada vez que venho a essa igreja e continuar vendo os avanços. Eu tenho convicção, o pastor Jean, o pastor presidente do nosso presbitério, e um grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma liberdade e também uma amizade muito grande, mas também tenho a minha alegria, ou a alegria de sempre estar comunicando, ou falando dos avanços, compartilhando, e eu fico muito feliz por isso. Mas, e você? Como você pode ser útil no que Deus está fazendo? Na missão de Deus, naquilo que Ele chamou o seu povo para viver, ou diante daquilo que o Senhor nos chamou por igreja. Nós vemos aqui em Atos, no capítulo 16, uma continuidade daquilo que vem acontecendo com a igreja primitiva, desde o momento ali em que Jesus diz aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, e que depois eles fossem sendo testemunhas, iniciando por Jerusalém, indo até os confins da terra. Talvez isso aqui expresse essa perspectiva dos confins da terra, ou de lugares mais longínquos, ou de possibilidades, talvez nem que se pensava em se alcançar dentro de todo o contexto, de toda a dificuldade e de todas as possibilidades que havia. E isso vem sobre a nossa geração. Eu fico pensando muito sobre aquilo que as pessoas que Deus está salvando, ou aquelas pessoas que o Senhor vai alcançar, e penso muito, falando sobre igreja, eu já disse isso a algumas pessoas, que Cuiabá é o nosso campo missionário. Nós temos uma grande metrópole, muitos lugares, vários bairros, e nós estamos inseridos como igreja local naquele lugar, e eu penso muito sobre isso, sou feliz, sou grato a Deus, vejo e louvo ao Senhor por todos os trabalhos missionários, mas entendo pessoalmente, a partir da minha igreja local, que aquele lugar, aquela cidade é o nosso campo missionário, e como igreja nós iremos atuar naquele lugar e fazer a obra de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Mas você, como você está inserido no que Deus está fazendo? De que forma você pode ser útil, ou de que forma você pode ser usado por Deus, ou de que forma você se enxerga diante dessa realidade?
E quando nós olhamos aqui, acontece pelo menos 2 conversões. Nós não podemos falar da conversão da jovem adivinhadora, porque o texto não fala que ela se converteu, ela foi liberta, mas de Lídia e do carcereiro e a sua família. E esse texto revela o nascimento da igreja de Filipos, ou é aqui que nasce, ou que se começa a igreja de Filipos, que posteriormente o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria, e você conhece muito bem esses contextos. Como nós podemos ser úteis, ou de que forma Deus irá nos usar? Nós estamos inseridos no tempo, estamos inseridos na realidade cultural, estamos inseridos na igreja, somos por Deus orientados, guiados, temos a palavra, sabemos como fazer, mas de que forma eu, individualmente, posso ser usado por Deus nisso? E aí você pode falar: pastor, eu não canto bem não, eu acho que não dá certo, eu não sei pregar, e eu tenho pavor de microfone, e eu, como eu já disse, não é só sobre essas realidades. A primeira perspectiva que eu aprendo em que Deus pode nos usar, e que nós temos uma grande dificuldade de entender, é que Deus nos usa quando não há expectativas, ou quando nós não criamos as expectativas para ser usado por Deus. Sabe, na informalidade, no nosso dia a dia, na perspectiva comum, diária, nós estávamos ouvindo aqui sobre, na hora do louvor, um testemunho em torno, particularmente desse contexto. Diariamente nós somos expostos a muitas perspectivas, a muitas realidades, a contextos surpreendentes. Na fila do supermercado, na escola do nosso filho, ou em algum lugar, ou no nosso trabalho, ou dentro da nossa casa. Mas infelizmente, nós temos visto que muitos até se esquecem que são servos de Deus quando não estão aqui na igreja. Como se houvesse literalmente mesmo uma separação entre o profano e o sagrado, se houvesse literalmente uma ruptura entre o que eu sou aqui, 1h30 na quinta, no domingo, no sábado, quando tem uma programação ou outra realidade, e daquilo que eu sou no meu dia a dia, como se Deus pudesse ou iria me usar só enquanto eu estou aqui no templo, quando eu estou envolvido em atividades religiosas, ou que de alguma forma eu estou aqui representando a igreja oficialmente. Eu quero te dizer, Deus vai te usar, Ele quer te usar, e Ele vai te usar, quando você não está vestido a melhor roupa, quando você não tem as melhores expectativas, os melhores instrumentos, ou não está no lugar mais adequado. Eles estavam procurando um lugar para orar, e parecia ser um lugar bacana, o lugar onde ele estava se dirigindo para orar. Porque ninguém faz algo para Deus com a força dos próprios braços, é preciso orar. E a nossa igreja, ou a nossa geração, ela tem se distanciado um pouco. Eu acho que aqui não é assim, mas em grande contexto, nós temos muita dificuldade de reunir o povo para orar de forma normal, né? De uma forma natural, em trabalhos práticos da igreja, como cultos de oração, e há toda essa realidade. Eles estavam procurando um lugar para orar, esse era o desejo, e eles vão ali para procurar, ou procurando esse lugar. Havia naquele lugar algumas mulheres, e dentro disso eles começam a anunciar. Havia um grupo, né, que chegava a Filipos, possivelmente Lucas estava inserido por conta da descrição ou da forma que ele narra o texto, e Paulo começa a pregar e começa a anunciar. E havia entre aquelas mulheres uma mulher temente a Deus, talvez já havia iniciado ao judaísmo, ou ao conhecimento da Torá, ou alguma coisa nessa realidade. Ela era temente a Deus, e o Senhor lhe abriu o coração, e acontece algo surpreendente. Eles não estão dentro da igreja, eles não estão numa atividade oficial da igreja, mas eles estão a serviço do reino. E o Senhor continua fazendo quando não há expectativas, quando nós não achamos que podemos ser usados por Deus. Se nós fôssemos falar dos mandatos da criação, poderíamos falar daquilo que somos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Existem hoje muitos filhos órfãos de pais vivos,
E o que mais me desespera é que muitos desses pais estão dentro da igreja e não conseguem orientar os seus filhos à luz do sagrado, à luz daquilo que é a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, Deus quer salvar o seu filho. Quando você coloca as mãos sobre a cabeça dele, mesmo não em uma atividade, calçado, lá em Cuiabá, o cuiabano mesmo chama o chinelo de bambolê, né? Mesmo calçado de bambolê, de chinela de dedo, né? Não, você vai orientar o seu filho, vai orientar a sua esposa, vai pastorear o coração de alguém na sua casa. E Deus faz grandes coisas. Eu fico pensando, eu estou ali com o Guilherme já tem 14 anos, mas o filho do crente não é crentinho. Eu tenho outro filho que chama Miguel, ele tem 8 anos, está lá no culto infantil e ele vem radiante para a igreja. Hoje tem culto infantil, né? Porque lá na igreja não tem na quinta o culto infantil, né? E é algo que eu estou aprendendo, né? Já pego mais uma, né? E tenho o Cleberson filho, que é o bebê de 2 anos, e é dessa forma que Deus irá marcar e abrir o coração. Nós trazemos os nossos filhos para a igreja, e aqui em uma pregação Deus pode falar com ele, ou abrir o coração, ele pode se converter, mas eu vou contar algo. Certa vez nós estávamos em um bairro, que hoje nós temos lá uma congregação, chama Jardim Vitória, e nós estávamos lá na casa de uma pessoa, e aí um casal da igreja, e de repente chegou a filha, e ela chegou meio atordoada, eu e minha esposa logo percebemos, ela sentou ali na sala, e nós começamos a falar do Evangelho, falar do que Deus faz na vida de uma pessoa, falar da grandeza de Deus, a vida, a história, falando de testemunhos pessoais, falando da liberdade, falando da alegria, falando do prazer de servir a Jesus e ser igreja, e ela ouvindo, atenta, os olhos brilhando, e eu falando, e no final eu falei, você não quer entregar a sua vida a Jesus? Ela falou, quero, e ela se ajoelhou lá na sala, eu orei por ela, foi uma bênção, e já era mais de 11 horas da noite, eu cansado, entramos dentro do carro, estávamos indo embora, quando o Guilherme olhou para mim e disse assim, pai, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu parei o carro, irmão, puxei o freio de mão, liguei o alerta, e ele olhou para mim assim, com os olhos cheios de lágrimas, e disse, pai, eu estava ouvindo o senhor pregar, falar do amor de Deus, e eu quero isso para a minha vida, eu quero servir esse Jesus, eu quero viver essa liberdade. Nós oramos ali, irmão, dentro do carro, para a glória de Deus, e é isso que Deus quer fazer por intermédio da nossa vida. Talvez você foi lá por um jogo de futebol, talvez por um churrasco da empresa, talvez em um chá de amigas dos anos 80, né, que estudava no ensino médio, de não sei, fizeram um encontro, tem muito dessas coisas, não é verdade? E lá você começa a compartilhar de Deus, compartilhar do que Deus tem feito na sua vida. Isso me faz lembrar muito de Marcos capítulo 5, do endemoniado gadareno, quando Jesus manda ele ir e falar do que Deus havia feito na vida dele. E ele foi, pregou, e 10 cidades se maravilham com o que Deus fez na vida daquele homem. Talvez você não vai conseguir criar o melhor cenário. Talvez você não vai conseguir controlar todas as coisas. Mas Deus irá enviar pessoas a você para ouvir o Evangelho. Que vai chegar lá uma amiga de trabalho, ou alguém totalmente aleatório e dizer, olha, eu estou aflita, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou preocupado. E você vai ouvir aquela pessoa, e você vai compartilhar daquilo que Deus lhe der para falar àquela pessoa. Às vezes nós queremos, irmãos, que as pessoas estejam aqui nas reuniões públicas, ou nas expectativas a partir da estrutura. Mas nós somos usados lá, quando nós pensamos na história dessa igreja de Filipos. Não há uma estrutura, mas por intermédio do que Deus faz, nessas formas aqui, a igreja nasce, se torna uma igreja.
Ah, já tem uma igreja, maravilha. Mas Deus continuará enviando pessoas para este lugar, para servir a Jesus junto com você, quando você se dispor a ser útil a Deus, ao Evangelho, à igreja de Jesus, nas suas informalidades. Muitas pessoas dizem, se você quer conhecer um crente de verdade, o conheça na informalidade. O conheça, acho que o pastor Jean não, né? Mas conheça ele longe do pastor. Rapaz, na frente do pastor, os irmãos ficam crentes, rapaz. O irmão pode estar discutindo com a esposa, o pastor ligou, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Ô pastor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Tudo, não, pastor, está tudo bem. Agarrado a esposa pela calarinha, né? Não, pastor, está tudo bem, está tudo bem. Deus quer nos usar, irmãos. Longe dos olhares, assim, naqueles olhares da mesma altura, na mesma perspectiva, sem a religiosidade. Eles não vão ouvir a nossa pregação, mas foi isso que foi pregado há poucos dias aqui. Não vão te ouvir quando isso, não vão te ouvir com aquilo. Eu conheço muitos pastores que as esposas não congregam com ele na mesma igreja, nem os filhos. Não quero entrar no porquê, né? Mas existe um porquê sério nisso, né? Eu conheço muitos filhos que já não querem mais congregar, servir a Jesus. E alguns já me disseram em suas oralidades, em qualquer circunstância, que ele não quer ser crente como o pai dele é. Ou não quer ser crente como a mãe é, enfim. Eu sou crente 24 horas por dia. Eu sou igreja, eu sou servo, eu estou a serviço, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo. Onde as pessoas me enxergam, onde elas me veem, onde elas me ouvem, onde eu sou um agente de transformação. Eu estou à disposição daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu não estou dizendo para você que nós somos perfeitos, ainda que devemos procurar ser, como a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, mas eu estou falando de sinceridade de coração. Da forma que as pessoas me veem, da forma que elas me conhecem, como eu lido com os desafios da minha história. É exatamente nesses lugares que Deus irá marcar a vida das pessoas, e o Evangelho irá alcançá-las, e Deus irá abrir os corações, e vidas serão transformadas, até chegar às águas batismais, até professarem publicamente que Jesus é o Senhor, porque olharam para nós em algum lugar e viram Cristo em nós, viram Deus na nossa história. O Evangelho foi pregado não só por palavras, mas por ações, por atitudes. E talvez isso me leve a uma série de reflexões. Porque talvez você entrou aqui achando que não é útil naquilo que Deus está fazendo. Talvez porque você não é capaz de ser útil ou estar em utilidade ou a serviço, porque se julga inferior, ou porque não tem isso ou aquilo outro. E Deus não depende disso para te usar. Só vá e fale daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Deus tem feito na sua história, daquilo que Deus tem feito por intermédio da palavra dEle. Talvez você pode ganhar até um chá. Tá? Alguém pode até te constranger aí com ele para sua casa. Você pode ganhar até um amigo, porque a gente não abre a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Porque é isso que acontece com Paulo e uma comitiva. Olha, se você acha que eu sou serva de Deus mesmo, vamos lá para minha casa. O texto continua. E agora, Paulo é perseguido
por uma moça culturalmente conhecida na comunidade por fazer adivinhações. Eu não sei aqui, mas quase na frente da minha casa, quando eu era criança, tinha uma senhora que benzia. Ela era macumbeira mesmo, você sabe? Tudo mais, né? Aí tinha um negócio de ar caída, e aí minha avó dizia ela ser católica, ela morreu crente, né? Mas ela... Aí tinha uma crença nesses negócios. Acho que não tem ninguém aqui que levou o filho para benzer, né? Especialmente os mais antigos aí. Tem gente que quer levar até hoje, né? Põe fitinha, negocinho na testa, é crente, tá, pastor? Mas põe fitinha para não dar quebrante e tal. Amarra o vermelhinho lá na placa da moto, né? Quer ficar empinando, mas a fitinha vai ajudar, né? Essa moça era aquela, eu não sei se aqui, eu não conheço nesse contexto, eu venho muitos anos a Campo Verde, mas eu vou lá para a borda do lago, fico lá na casa do sogro, pouco saio, né? Mesmo bem pouco, não tenho conhecimento disso, mas toda cidade, né, tem cidade, bairro, depende, uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, né, de serviço à comunidade de alguma forma, né? A gente tinha uma tia que fazia isso lá em Paranatinga. Ela partiu para a eternidade, convertida para a glória de Deus, né? Mas essa moça era assim, as pessoas sabiam quem ela era, sabe? Quando essa senhora chamava Dona Catarina, ela era minha vizinha, quase de frente da minha casa, e eu sou pastor há alguns anos, e quando na vontade de passar do outro lado da rua, né? Quando eu passava na frente da casa dela, né? Mas enfim, passava lá, né? E um dia ela me chamou, rapaz, e a casa dela era meio turbulenta mesmo, o negócio era feio de ver. Geralmente é assim, né? E ela me gritou, ô Klebe, que é assim que o pessoal me chama lá, né, na comunidade. E eu falei, Dona Catarina, tudo bem? Como você estava? Eu e minha esposa, ela vai lembrar desse dia. Ela falou, entra aqui em casa para tomar um café. Eu já entrei orando, irmão. Eu já entrei chamando do anjo do pequeno até do grande. Falei, Senhor, me livra, me guarda. Senhor, repreende todo o mal. E fui orando, e entrei. Ela falou, senta. Quase que eu falei, eu não queria sentar não, mas falei, sentei, né? Ela veio com um café. Aí ela me deu café, e eu gosto muito de café, né? E ela sabe disso, porque eu fui criado ali, enfim. E fiz uma oração em espírito, né? Eu falei, Jesus, tua palavra diz lá que o que entra não faz mal não. Então, né? E estou ali, né, meio pensando nisso tudo. Ela falou, queria falar uma coisa muito legal, muito importante. Então foi essas palavras. Mas ela falou, quero dizer algo para você. Daí o café parou, né? Parou a oração. Esbugalhei os olhos. Eu olhei nos olhos dela e falou assim, agora eu sou crente. Sou serva do Deus Altíssimo. Fui liberta, coisa maravilhosa. Eu levantei, dei um abraço nela, não sabia o que eu fazia, se eu ajoelhava, se eu chorava, se eu orava para agradecer pelo café, né? Mas enfim, falei, que maravilha. Poucos dias, ou um pouco mais de um ano, ela faleceu. Ela se converteu na Igreja de Deus e Amor, irmãos. Uma vizinha, Dona Ana, o nome dela. A Dona Ana nem fala direito. Quieta. Mora lá desde sempre. Levou a mãe de santo, Dona Catarina, para a igreja. E ela se rendeu a Jesus e morreu convertida. Mas voltando aqui o texto, todo mundo sabia que aquela moça fazia esse tipo de trabalho. E aí Paulo está agoniado com aquilo, né? E esses homens estão anunciando sobre o Deus Altíssimo. Mas não é possível esse negócio, né? E até o dia que o texto diz, então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E nós também seremos usados por Deus para que pessoas sejam libertas. Se ficar alguém endemoniado, hoje, chama o pastor. A primeira. Mas dá um medo desse negócio. Eu me lembro quase não acontece, mas de vez em quando acontece. Quem já viu alguém endemoniado na igreja? Na igreja.
Já vi, tem bastante gente, pastor. O povo é pentecostal, é do fogo. Hã? Aí sim. Mas eu me lembro de uma vez que a minha esposa estava contando isso hoje, eu nem ia entrar no... Ela chegou lá e eu não sei porquê, eu não estava na conversa, eu estava no outro ambiente, ela estava falando com isso com a minha sogra lá, né? Que tal? E eu... Uma vez nós começamos a orar no culto, lá no culto normal, e eu olhei uma irmã, falei, aquela irmã lá vai endemoniar. E ela é irmã da igreja, tá? Crente, até participava da ceia, só para você ficar sabendo, assim, tá? Só que ela era, enfim, mas seguindo, essa irmã endemoniou, meu irmão, e ficou aí. Essas cadeiras aí é fichinha, nesse caso aí. E lá na época era banco de madeira, aqueles bancão herdados lá da primeira igreja de Cuiabá, menino, uns bancão pesados. Ela já meteu o pé nos 2, 3 lá. E rapaz, a igreja correu tudo para um canto, assim, ó. Aí uns 2, 3 mais corajosos, obreiro, né? Diácono, vestidinho de camisa vinho, né? Aí não tem como correr, né? Aí correram lá, né? E vai daqui, vai de lá, e não sabia o que fazer, né? Mas tem muita gente endemoniada aí, meu irmão, que não está retorcendo, que não está virando o olho, que não está falando diferente, que talvez, e que o Senhor quer que você fique indignado com essa circunstância, que você se incomode com isso. A gente está numa pluralidade tão grande, num liberalismo, tudo depende do ponto de vista, né? Assim que o pessoal fala. Você entende que isso é a igreja de Jesus? E que você vai colocar as mãos sobre os endemoniados e eles vão ser libertos? Você crê nisso ainda? Você acredita que Deus vai te usar de verdade para que pessoas sejam libertas de possessões? Aqui é nessa realidade, é nesse contexto, não dá para fugir dessa realidade. Pessoas que serão ou terão as suas vidas transformadas, que irão ser libertas. Quando nós lemos Efésios capítulo 2, Paulo fala que nós éramos escravos de nós mesmos, do mundo e de Satanás, e por consequência disso, filhos da ira. Quantas pessoas ainda irão viver dessa forma, totalmente expostas, totalmente envergonhadas e totalmente vivenciando todo tipo de pecado e de todo tipo de liberalidade, enquanto nós fechamos os nossos olhos e não entendemos que isso é conosco. As pessoas desafiam a igreja, irmãos, eles desafiam os crentes. Eu me lembro de uma vez com a vizinha da minha frente, falou que ia fazer macumba para mim. Eu não sei se foi boa a minha resposta, mas eu vou dizer o que eu disse. Se você não, eu acho que não foi muito legal, pastor Jean. Depois, se eu tiver um tempo para me aconselhar, tá? Eu falei, faz 2. Na hora eu respondi bem assim para ela. Ela olhou para mim assim, com os olhos. Falei, porque macumba não pega em mim não, falei para ela. Sou servo de Deus. E todo esse contexto não era em briga. Ela realmente era macumbeira. Eu nem sei se tem algum macumbeiro aqui, não tem, né? Só crente, né? Porque eles visitam a igreja de vez em quando, né? Mas ainda bem que tudo é crente, né? Não vou apanhar na hora que sair, né? É que não pode falar assim mais, né, irmãos, na igreja. Algumas religiões comparadas, né? E nem todo mundo é macumbeiro, como eles falam, né? Há vários tipos lá, né? Mas, enfim. Ela falou brincando, com um tom de verdade mesmo. Não estava discutindo, não, brigando com o vizinho, não. Vou ficar em paz, eu sou de boa. E eu disse isso para ela. Depois eu fiquei pensando sobre a minha resposta, mas eu acho que foi a altura de dizer a ela o que eu precisava.
Hoje o crente tem medo. Você começar a trabalhar com uma pessoa que vai no candomblé, mesa branca, qualquer tipo de feitiçaria, você já começa a orar para Deus te tirar de lá. Senhor, tira eu daqui, eu estou com medo. Senhor, nós estávamos conversando essa semana com um membro da igreja, uma irmã, ela é diretora de uma escola, e a coordenadora, o braço direito dela é... E eu disse para ela, Deus vai mudar a história dessa mulher por você, por intermédio da sua vida. Ela falou, eu creio, pastor, eu sinto isso. E eu chego lá, falo dos cultos, falo do que Deus está fazendo, falo do que Deus faz na minha vida, falo do que Deus tem me iluminado ou me ensinado para gerir essa escola, e ela fica meio surpresa. Elas até trocam folga as duas, cada um para ir para a sua religião, vamos dizer assim. E é isso, irmãos. Não fique com medo, não. Não corte e volta, não. Não comece a fugir, não. Faça uma campanha de oração. Você lembra do tempo que a igreja fazia campanha de oração de madrugada? Que os irmãos se reuniam e chamavam um ao outro, falaram, meu irmão, vamos orar. Irmão, eu estou falando de coisa séria, eu já vi tanta coisa. Antes de ser crente, eu vivi tanta coisa terrível. E tem gente que não acredita em nada nisso, naquelas coisas todas que se contam, e boa parte é mentira, mas muita coisa é verdade. Mas existe sim um propósito de Deus para você ser usado por Ele. Quando um missionário vai para o Nordeste ou para o Sul, ele enfrenta muita adversidade nessa área espiritual, e a igreja quer negar isso. Muitas pessoas estão endemoniadas, muitas pessoas estão possessas, e elas estão sendo direcionadas pelo inimigo, porque abre liberdade para isso, porque são escravizados nisso, e aí nós não fazemos nada. Fechamos os nossos olhos, e Deus quer usar essa igreja para que outros sejam libertos, tenham suas vidas transformadas, vivam coisas surpreendentes. Eu creio na suficiência do Evangelho, eu creio que Deus liberta as pessoas do culto, eu creio que o Evangelho é suficiente, que Deus transforma as pessoas sim, mas também sei que Deus irá fazer coisas surpreendentes, não só dentro da igreja, mas lá no seu departamento de trabalho, em qualquer lugar que você estiver, porque Deus te chamou para viver isso. Por último, Deus usa a minha continuidade. Eu falei e eu estava pensando muito isso, e aí cheguei aqui, fiquei olhando, né? Fiquei olhando os conhecidos, né? Tem gente que eu conheço, mas não sei o nome, né? Mas desde 2005, eu venho a essa igreja. E desde esse tempo eu vejo o pastor Rogério, jovem, né? Cadê ele? Está no culto lá? Né? O Ricardo. Era jovem também, né, filho? Menino, né? O Daniel ali, ó. Ali era menino com força mesmo. O presbítero Januário, a Maria Rosa e a irmã Conceição. Quem mais? Eu não vou lembrar. O Fábio, a esposa, eu não lembro o nome. Me perdoa, minha irmã. Eu sou ruim de... E tem mais gente. O presbítero Dirceu, não sei se... E eu fico vendo isso. Sabe? Pastor Jean... Não aqui somente, mas contínuo. Esses irmãos passaram por muitas adversidades para que eles continuassem aqui, irmãos. Quando nós olhamos, se você lê o texto, é porque não teria tempo. Eles estavam indo para uma região, mais para a Ásia, e aí o Senhor manda que eles vão para uma outra região, mais para a Europa. Existem alguns estudiosos até que falam sobre isso, ou falam que foi a primeira igreja na Europa, a igreja de Filipos. O Senhor os guia a isso. O Senhor dá visões a ele e direciona eles para que eles vão a Filipos. Se você ler os versículos anteriores do que a gente começou a leitura. Mas isso não revela que ia ser só mar de rosa, sal de brigadeiro. Que ia ser só tudo festa. Deus nos mandou, então Ele vai se encarregar de tudo. Irmãos, eles expulsam o demônio daquela moça,
o tempo fecha. O negócio fica feio, sabe? Aí pegam ele, levam ele para as autoridades, os acusam injustamente. Aí, se isso não fosse suficiente, castigam ele, eles apanham em praça pública. Depois eles são enviados à prisão de segurança máxima, ao cárcere interior. Eles estão presos com os pés nos troncos. Mas eles continuam. Eles não param. Quantas pessoas começaram conosco e ficaram pelo caminho por coisas insignificantes e pequenas? Até acusam a Deus de ter os abandonado, ou ter deixado eles, ou coisa semelhante. Quantas pessoas abandonam ou deixam aquilo que estão fazendo para o Senhor, ou na obra do Senhor, por coisas... Eu quero dizer para você, que Deus vai te usar em meio ao sofrimento. Nós estávamos aqui ouvindo o louvor, a ministrante falou um pouco sobre isso, e a canção, no final do Delino lá foi, bem, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. E é isso, irmãos, o que é que você tem feito para Jesus? E talvez aqui até podemos pensar um pouco naquilo que somos aqui na estrutura. Porque muitos começam e param. Não conseguem concluir um ano de trabalho na igreja. Ele quer ficar sempre no período sabático. Ou ele não pode ser afrontado, e afronta aqui não é só de contestar algo que precisa ser mudado. Ninguém pode discordar dele, e ele vai deixando. Ele começa algo na igreja e para. Ele vai para outra igreja e para. E ele muda para outro lugar e para. E Deus quer usar-nos em continuidade. Eu tenho muita dificuldade diante desse contexto, dessas realidades, mas eu não vou entrar por aí, eu quero só pensar o que nós queremos abandonar quando a dor vem. Quando a dificuldade vem, quando as possibilidades não são as melhores. Isso me faz lembrar do Salmo 11. Os fracos fogem, os fracos fogem. Eles abandonam, eles deixam como os passarinhos. Mas aqueles que conhecem um Deus que serve, ele se mantém, ele crê na soberania de Deus, ele está certo no que está vivendo em Deus. E isso é o que acontece com esses irmãos ali em Filipos. Eles expulsam, irmãos, os demônios. Eles estão ali na cidade em uma viagem missionária. Eles estão pregando o evangelho. Eles sofrem por causa do evangelho. Eles são açoitados por causa do evangelho. Eles estão na prisão por causa do evangelho. Mas eles estão convictos que Deus está governando a história, e que eles estão no centro da vontade de Deus, e eles não abandonam o que estão fazendo a Deus por causa da dor. Eles não negam, eles não vão embora, eles não afugentam. Como muitas das vezes nós... Meu irmão, a provação, uma tempestade vem lá longe, a gente já está perguntando para Deus se é isso mesmo que era para mim fazer. Parece o pastor em início de ministério. Será mesmo, Senhor, que isso aí que o Senhor me chamou? O Senhor já fez essa pergunta? Já? Rapaz, mas no começo é terrível. Senhor, será que esse negócio é para mim mesmo? Será que... Eu não faço mais, não sei o pastor Jean. Mas de alguns anos eu não faço mais essa pergunta. Eu quero ser pastor até ficar velhinho. O estatuto fala que é 70 anos para jubilar. Eu não vou ter comorbidade, vai estar bom até 70 anos. Em nome de Jesus. E eu quero ser pastor até 70 anos. E depois que não puder mais ser pastor, ou que não tiver mais condições, eu vou arrumar um grupo de velhos e vou ser pastor desses velhos, do mesmo jeito. Eu amo ser pastor. Deus me chamou para ser pastor. Amém? Irmão, tem cada prova, né, pastor? Cada tempo nublado, fechado, escuro, distante, esquisito. Eu ia falar outra palavra mais jovial, mas eu vou te poupar dessa. Mas nós não vamos desistir, irmãos.
Nós vamos continuar em meia-noite louvando e cantando hinos ao Senhor. Talvez a gente pense, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Mas eu continuo vivendo o teu propósito. Eu continuo fazendo o que o Senhor me mandou fazer. Eu não abro mão, eu estou certo daquele que me escolheu, me chamou. Eles estão lá, irmãos, meia-noite. Tem gente que pensa na canção, eu não consigo pensar nisso, né? Mas eles estão lá, irmãos, com o corpo. O texto continua a leitura, diz que depois da conversão, ou depois que eles estão na casa do carcereiro, é que eles são cuidados das feridas. O negócio estava feio, irmão. Só para você ter uma noção, eles foram para a prisão. Lá eles ficaram. Meia-noite eles estão louvando ao Senhor. Aí acontece toda aquela sobrenatural de Deus. Eles vão para casa do carcereiro, aí que vão cuidar das feridas deles. Não vai ser sempre fácil. Não vai. Eu participo do Ministério de Louvor da igreja. Não é fácil ser ministro de louvor na igreja. Não é. Não é, irmãos. Quem é ministro de louvor que está aqui, eu conheço alguns assim de vista, né? Então, não é. Líder, não tem gente que fala que é melhor mexer com animal do que com gente? Isso não, o crente não pode falar isso não, tá, irmão? Misericórdia, não fala isso não. Você pode ter tido isso até nas velhas práticas, mas isso ficou para trás e tudo se fez novo, amém? É a excelência da criação, irmãos. É o nosso campo, é aquilo que Deus... Tem uns teimosos no meio do caminho aí, igual eu, mas... Não é fácil liderar pessoas. Não é fácil. Desenvolver nenhum trabalho na igreja. Por mínimo que seja, aos olhos de alguém. Não é fácil se manter na posição quando o levante vem e quando começa a doer em nós. Essa dor talvez não seja uma dor só física ou uma dor só exposta na pele, mas é preciso continuar vivendo o propósito de Deus, porque Deus continuará salvando no meio da dor. Deus continuará marcando vida de pessoas em meio ao improvável. Quando eles estão ali meia-noite louvando, como nós lemos, o texto diz que eles oravam, 25 versículo, e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão estavam escutando. Verso 26, de repente, sobreveio um tamanho terremoto. Irmãos, é surpreendente, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Mas a prisão não caiu. O terremoto era específico. Só servia para abrir porta e soltar as correntes. Mas no meio daquela dor, daquela coisa toda, meu irmão, tinha uns presos que era de segurança máxima, que não foram embora. O povo cava túnel de 20, 30 metros, pula muro. Estão procurando, já acharam? Eu estou meio desatualizado. Opa, não. De Mossoró. E está indo gente de todo lugar. Porque desafiou, né, a questão toda. Eu não quero entrar em realidade nenhuma. Eu nem vou falar nada. Mas fazem estudos, planejam para escaparem. As cadeias se abriram, meu irmão. As portas se abriram. As correntes se abriram.
Mas eles continuaram lá. Sabe por quê? Porque 2 homens, Paulo e Silas, preferiram suportar o sofrimento e continuar, do que abandonar um chamado, uma missão, um propósito. Eu vou dizer uma coisa para vocês bem legal assim. Ser crente lá em Cuiabá é bom, sabe? Aqui em Campo Verde também. Fazer a obra de Deus aqui ainda está tranquilo. Sei que você passa uma coisinha aqui, outra lá, mas tem muito servo de Deus sofrendo de forma surpreendente. Mas eles se mantêm lá. Eles suportam, eles continuam. Deus quer te usar continuamente. Não desista. Não pare de fazer. Por enquanto você está vivendo a vontade de Deus, Deus continuará libertando muitos da prisão. E eles terão uma mudança tão radical em sua cultura, em quem são, em suas perspectivas, que eles preferirão a Jesus do que a liberdade que oferecem a eles. O carcereiro perde luz, o negócio fica maravilhoso. Ele já arranca da espada e fala, eu vou logo resolver isso aqui do meu jeito. Paulo grita com ele e fala, não faça nada contigo não, nós estamos tudo aqui. E ele não acredita. Ele fala, o que eu faço para ser salvo? E aí a conversa termina lá na casa deles. Eles cuidando das feridas. Suporta só mais um pouquinho. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você. Não para não. Não desiste não. Não abandona não. O que Deus te mandou fazer. Eu vou dizer, por favor, fique em pé. Tem um relógio que foi piscando na minha frente ali. Eu resisto não olhar para ele, mas de vez em quando eu me lembro. A Bíblia diz em Corinto que Paulo ora ao Senhor para tirar dele um espinho na carne. Você lembra bem do texto. E aí ele ora 3 vezes, o texto diz. E aí ele ouve de Jesus assim, a minha graça te basta. E aí depois ele é capaz de dizer que ele se orgulhava, que ele se gloriava das fraquezas, nas adversidades, nas tribulações, nos momentos que ele não entendia. Isso chama maturidade. Você tem consciência que Deus não vai te deixar nunca? Isso é contigo? Eu já, não sei se eu já disse isso aqui, eu falo tanto isso. O crente não precisava orar para pedir para Deus ir com ele em lugar nenhum. O Senhor está cuidando de você, da sua casa, dos seus filhos, da sua família. O Senhor está cuidando da sua história. Deus continuará usando você de forma improvável, nas horas mais engraçadas possíveis. Você vai ser sim usado por Deus para que pessoas sejam libertas. E não necessariamente que elas vão cair no chão, rolando. O texto não narra nada disso. O texto só fala que ela foi liberta. Deus irá te usar quando você não desistir. Você não largar a ponta corda. Você fala, eu sei que o Senhor está nesse negócio, Senhor. Eu estou aqui, Jesus, para fazer a tua vontade. Eu sei que o Senhor está comigo. Vidas irão. Eu cheguei nessa igreja aqui, irmãos, eu tinha 19 anos de idade. Era um menino. Logo completei 20 anos. Nessa igreja aqui de Campo Verde eu encontrei pessoas para me abraçar.
Eu era desconhecido, sabe? Não me aceitava em muitas perspectivas. Mas nessa igreja, eu ouvi Jesus me chamar de volta. Eu estava afastado, religiosão demais, longe do Pai. Eu me ajoelhei no altar. Fui nessa igreja, pastor Jean, que Deus falou comigo em um dia de culto como esse para me perdoar o meu pai. O meu pai havia assassinado a minha mãe e eu vivia com essa mágoa no meu coração. E no culto, como esse que nós estamos aqui, Deus falou comigo. Eu não conhecia meu pai. No altar aqui eu pedi ao Senhor, Senhor, permita eu conhecer o meu pai. Eu viajei para ver o meu pai, olhar nos olhos dele e dizer a ele que eu o perdoava porque Cristo me perdoou. Na igreja, na continuidade de pessoas simples, que chega aqui e acha que é só tocar um teclado, que é só cantar uma canção. Um diácono que acha que é só abrir a porta do templo ou esperar os irmãos e que vai embora logo em nome de Jesus para me fechar a igreja. Deus está fazendo no meio do seu povo. Deus está fazendo, pastor. Eu assumi uma igreja, eu era o improvável, eu não vim de família sacerdotal, eu era o pior. Vida louca, revoltado, doido, varrido. Eu cheguei na igreja que eu congrego. Eu nunca saí da igreja que eu congrego. Eu sou pastor da igreja que eu congregava. Houve 2 sucessões pastorais na igreja em 5 meses. Todo mundo falava que a igreja ia fechar, mas nós estávamos lá, porque nós acreditávamos no que Deus estava fazendo. Eu não sabia que eu me tornaria um pastor. E dentro da igreja, de uma forma normal, em um culto de oração, 5 horas da manhã, Deus levantou uma irmã em profecia e colocou a mão na minha cabeça e disse: eu te escolhi para ser pastor dessa igreja. Eu quase fui embora, eu quase fugi. Deus continua fazendo. Deus irá levar jovens, irmãos e irmãs desse lugar a outros lugares, mas Deus irá usá-los aqui também. Eu sou um milagre de Deus pelo que Deus fez nessa igreja. As credenciais não importam, irmãos. Não importam. As pessoas antes me conheciam por uma história, hoje elas têm que olhar para mim e reconhecer o que Deus está fazendo, porque o que Deus está fazendo é grandioso. Eu nunca imaginei na minha vida se tornar pastor, mas Deus havia planejado isso para a minha vida e eu continuarei vivendo o propósito de Deus. Continue, não pare, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Tem hora que vai ser difícil mesmo. Tem hora que nós não vamos conseguir entender, mas nem tudo nós vamos entender. Continue. Por hora aqueles que estavam nos perseguindo vão cuidar de nós. Nós te adoramos, Senhor. Tu és o dono da história, o dono da igreja. Oh, Senhor, nós queremos que as coisas acontecem de uma forma metódica, num ambiente, em uma perspectiva. Queremos que o Senhor se revele a nós de uma forma palpável e visível, para saber que o Senhor irá nos usar em algum lugar. Me lembro quando o Senhor salvou Paulo. Em Atos 9, o Senhor mandou ele ir para a casa de Judas, e nem o texto não revela que o Senhor falou nada com Judas. O Senhor mandou Ananias ir lá, colocar a mão sobre a cabeça do apóstolo Paulo. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor falou com Paulo, que Ananias ia lá, Senhor, pôr a mão sobre a cabeça dele. Meu Deus, nós podemos estar indo para uma região ou para uma direção, com planos bem definidos, ajustados e organizados,
mas que nós sejamos sensíveis à sua voz para ir para onde o Senhor quer que vamos, sem contestar, sem reclamar, sem pensar, ó Deus, ó Senhor, de que forma isso pode ser. O Senhor irá nos usar assim, no silêncio da nossa casa, sentado na mesa com os nossos familiares, com a nossa esposa e filhos. O Senhor irá nos usar quando estamos, ó Pai, no trabalho, sem que ao longo da nossa igreja reflita em algum lugar, ou que as pessoas procurem uma referência e estrutura. Eles serão transformados e libertos, e o Senhor os abrirá o coração, e vidas se renderão e virão para esse lugar, porque o Senhor está fazendo isso, Pai. Homens simples e letrados, talvez até analfabetos, mas que amam ao Senhor e estão prontos a dizer sim. Mulheres donas de casa, ou profissionais que estão exercendo uma carreira. Ah, Deus, com uma agenda lotada, com, ó Deus, ó Senhora Pai, sua barra de tarefa superlotada, mas que para tudo para falar daquilo que o Senhor tem feito. Ah, e vidas se rendem, e vidas se entregam, e pessoas são libertas. Não são mais escravas, vivem em liberdade. Quantos querem desistir, Senhor? Querem parar? A continuidade tem sido um problema na igreja, Senhor. Quando nós assustamos, lá vem alguém dizer que não vai mais. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Que em meio à dor e angústia haja louvores e orações. Haja, Deus, vida. Que eles não fujam, mas que eles confiem na soberania do Senhor, no governo do Senhor. Que aquilo que o Senhor fez por nós da cruz seja suficiente para nos manter firmados naquilo que estamos fazendo em Ti, Jesus. Até que o Senhor faça tremer os alicerces. O Senhor é o mesmo Deus. Trema os nossos alicerces nessa noite, Jesus. Sei que alguém venha e coloque as mãos sobre a minha cabeça, sem que haja a exposição de minha credencial, ou daquilo que eu sou nesse corpo. Mova em minha vida, Senhor. Mova em minha história, Senhor. Não me deixe parar diante das circunstâncias terríveis. Nós sentimos sim as dores, as lágrimas rolam sim no nosso rosto. Oh Deus, mas nós estamos certos do que o Senhor está fazendo, e sabemos que muitos irão se render a Ti. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Oh Senhor, que esse lugar fique pequeno. Oh Deus, para o número de pessoas que o Senhor irá enviar a essa igreja. E que haja assim a necessidade de expansão, de avanço para a glória do Teu nome. Que nós como igreja entendamos o Teu propósito. E que vivamos como igreja, Senhor, em todo tempo, para a glória do Teu nome, Jesus. Para a glória do Teu santo nome, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?
Quero agradecer ao pastor Jean, a igreja. Que Deus os abençoe e continue orando por nós. Nós amamos viver a vontade de Deus. Estamos numa grande empreitada ali em Cuiabá. Ore por nós. Amém?